Aí, pessoal, vamos voltar. Então, os nutrientes, eles podem ser divididos entre macro e micronutrientes e também através de outro grupo, que são os construtores, os reguladores e os energéticos. Deixa eu apresentar aqui. Opa. Então, em relação aos macro e micronutrientes, então os macronutrientes, eles são as moléculas que desses nutrientes que a gente precisa em maior quantidade na dieta. Já que a gente não produz o nosso próprio alimento, a gente precisa comer, né, de alguma forma, para adquirir esses nutrientes. Então, nesse grupo estão os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Agora, os micronutrientes são as moléculas que a gente necessita em menor quantidade na dieta. Não precisa comer muito, precisa comer os alimentos que são fontes desses micronutrientes, porém, é uma menor quantidade para a manutenção da vida, tá? Então, nesse grupo, estão as vitaminas e os minerais, que são que vocês vão fazer a pesquisa. Em relação àqueles outros 3 grupos, dos construtores, energéticos e reguladores, os energéticos são aqueles que fornecem energia. Então, nesse grupo estão os carboidratos e os lipídios, né? A principal fonte de energia são os carboidratos. Se não tiver a pessoa ou ingerir pouco carboidrato por estar muito magra, ou uma pessoa, por exemplo, que tem bulimia, anorexia, que apesar de ingerir os alimentos, eles, né, não chega a absorver ou absorve pouco, né? Então, ou mesmo o corpo precisar de mais energia, seja no estado de doença, né, ou de exercício intenso, então vai precisar de mais energia do que aquela que está no corpo, ou que está na reserva, ou que foi ingerido, então, o nosso corpo pode degradar os lipídios que a gente tem no corpo, ou seja, a gordura que a gente tem no corpo, vai modificar essa estrutura química e vai fornecer a energia que o nosso corpo, digamos, reconhece. Mas assim, se a gente comer os lipídios, né, que são os óleos, as gorduras, a gente também vai ter energia. Agora, se a gente não gastar essa energia extra, digamos, que a gente come, aí essa energia vira essa gordura que, assim, que fica no corpo, que ninguém gosta, né? Aí isso pode aumentar outras fontes, por exemplo, pode aumentar os triglicerídeos, o colesterol, enfim, pode dar, como que é? A aterosclerose, que é quando forma aquela placa de gordura nas veias, então, isso. Mas os energéticos são os que fornecem energia, e os que fornecem energia são os carboidratos e os lipídios. Agora, eu coloquei aqui o primeiro carboidrato, fornece 4 quilocalorias por grama. Então, 1 grama de carboidrato, quando ele é degradado no corpo, ele vai fornecer 4 quilocalorias. As proteínas também. As proteínas até podem ser, sim, usadas como fonte de energia, por exemplo, no caso de uma desnutrição, onde acabou a energia, acabou a reserva lipídica, aí pode usar, mas daí é um estado ruim, né, bem ruim, de nutrição, pode levar à morte. Tanto que pessoas mais jovens, né, que têm anorexia, elas ficam desnutridas e elas vêm a óbito, na maioria das vezes, se elas não mudam a mentalidade, né, se não recuperam. Agora, os lipídios, as gorduras, eles vão fornecer 9, então 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Então, ela é mais que o dobro do carboidrato e do lipídio. Por isso, quanto mais gordura a gente come, se a gente não gastar, mais a gente vai engordar. Bom, os construtores, eles também podem ser chamados de nutrientes plásticos, tá? Eles englobam o grupo das proteínas. E as proteínas formam toda a estrutura muscular, seja os músculos tipo das vísceras, como o pâncreas, fígado, estômago, intestino, o sistema reprodutor,
o baço, o rim, todos esses são chamados vísceras e estão compostos por músculos. Como os músculos esqueléticos, que são os músculos do quê? Assim, digamos, os músculos que estão próximo dos ossos, que nós realizamos os movimentos. Seja quando a gente sorri, levanta um braço, corre, anda, se movimenta, né? São os músculos das pernas, os músculos aqui do abdômen. Mesmo não definido, temos músculos no abdômen, né, das mãos. Então, tudo o que faz movimentos aqui no nosso corpo é através dos músculos e dos tendões, enfim. Mas, assim, os músculos, vocês podem ver aqui no corpo, ó, aqui na face, praticamente toda a face tem músculo. Então, qualquer movimento que faz na face, ó, no pescoço, então tem músculo. Esses são os músculos esqueléticos. Então, também eles fazem as proteínas, não só as proteínas, né, tem outros componentes do músculo, né, mas as proteínas são a principal, digamos, componente aqui dos músculos, como o músculo cardíaco, que é o músculo do coração. Ele tem uma estrutura diferente, o músculo das outras, das vísceras, né, e dos músculos esqueléticos, mas ele também é formado pelas proteínas, ou seja, porque ele é um músculo bem forte, né? Que tem que bombear bastante sangue no corpo. E depois, os reguladores, eles englobam os micronutrientes, ou seja, eles vão regular, assim, as funções do nosso corpo. Seja, como que é? Eles são, por exemplo, se vai fornecer energia para o nosso corpo, vai precisar de alguma vitamina, de um mineral, né? A liberação de um hormônio, a formação de um hormônio, nossa, tô falando bem, viu? De um hormônio, enfim, várias, tipo o transporte de oxigênio, o transporte do ferro no nosso organismo, sempre vai exigir algum mineral ou alguma vitamina. Então, nós podemos consumi-lo, né, em menor quantidade. Eles são requeridos no nosso corpo uma pequena quantidade, por isso que eles são micronutrientes. Tem algumas vitaminas que você precisa em miligramas, ou seja, né, uma quantidade pequena, mas tem algumas vitaminas e até alguns sais minerais que você precisa em microgramas, ou seja, menor quantidade ainda que as miligramas, né? Então, é por isso que eles estão nesse grupo. Vamos ver aqui. Aqui eu coloquei uma foto sobre as vitaminas, onde a gente pode encontrar as vitaminas? Nas frutas e nas verduras. E onde a gente pode encontrar os sais minerais? Nas frutas e nas verduras. Também nos cereais, né? Aqui tem alguns cereais, tipo nos feijões, né? No cogumelo. Mas, assim, basicamente, onde você pode encontrar vitamina, você pode encontrar os sais minerais. Está bem convidativo aqui essas frutas, moranguinho, essa manga. Então, tá, vamos falar um pouco dos carboidratos. Vocês sabem o que são carboidratos? O que vocês acham que são carboidratos? Podem responder. Ninguém vai responder? Onde vocês acham que que a gente pode encontrar os carboidratos? No pão, na massa, que mais? Para mim é os principais, né? Pão na massa. Pode ser encontrado em outros lugares, outros tipos de alimento? Eu acho que deve, mas eu não sei quais. Aí teria que ser. Alguém sabe? Batata, mandioca. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum agora. Raízes e tubérculos, o nome, se não me engano. Sim, os tubérculos também tem. Sim, vocês são... só me responde uma pergunta, Fernanda, é o seguinte, por que a batata doce é melhor para a gente comer, assim, que ela tem carboidrato? Ela tem carboidrato também, não é? Tem carboidrato. O que difere ela? Que difere ela da outra batata? O que eles falam que é melhor é que a batata doce, ela tem um baixo índice glicêmico.
E a batata Que é isso? comum, que a batata inglesa, ela tem um índice glicêmico um pouco maior. Eu não sei de cabeça, mas dá para achar, pesquisar na internet. Mas o índice glicêmico é o tanto, mais ou menos, a quantidade que chega. Não, é o tanto que aquele alimento consegue aumentar a glicemia no sangue. Então, os alimentos que têm um alto índice glicêmico, eles aumentam, eles fazem picos de aumento na Glicemia. Isso, eles dão aqueles picos de hiperglicemia, como doce, bala, alimentos refinados, tipo açúcar puro, né? Assim, os produtos que são feitos com farinha branca refinada, eles têm um índice glicêmico maior. Acho que acima de 80, ele já é considerado alto. Então, quando você come, ele logo já está sendo absorvido e cai na corrente sanguínea. Agora, alimentos, por exemplo, integrais, têm um baixo índice glicêmico, ou médio, né? De médio, ou até... Porque os integrais têm as fibras, e as fibras, elas retardam, né, essas moléculas de açúcar, né, já degradadas, elas cheguem no sangue e aumentem e causem a hiperglicemia, né, que é normal, quando a gente come... Elas demoram para ser digeridas, é isso? Oi? Elas demoram para ser digeridas? As fibras? As fibras, sim. As fibras, elas ou não são digeridas, ou elas retardam o esvaziamento. Elas têm algumas fibras que são as fibras solúveis, que a gente vai estudar, não hoje, eu acho. Mas elas podem ser... quando elas chegam no intestino, elas fornecem, elas vão servir de alimento para as bactérias benéficas do intestino. E as bactérias produzem algumas substâncias boas. Então, por isso tem que comer também fibras. E as fibras insolúveis, elas não são digeridas pelo nosso trato gastrointestinal, mas elas ajudam a formar o bolo fecal e a eliminá-lo. Agora, se você come muita fibra e não toma água suficiente, aí essas fibras não vão ter como deslizar. Sabe como se você joga... eu já percebi isso. Sabão em pó num plástico ou numa calçada, escorrega, né? Então, tipo sabão em pó com água, né? Quanto mais você toma, você tem que comer fibra, mas eu como muita aveia, mas aí eu percebo que eu tenho que tomar bastante água também. Porque daí as fibras vão absorver essa água e elas vão inchar. E isso vai contribuir para o aumento do bolo fecal. E aí essas fibras também vão, digamos, nas contrações, nas velocidades do intestino grosso, que é onde há a mesma formação das fezes, então elas vão favorecer essas contrações, que é o peristaltismo, até chegar de fato, às vias de fato, e sair. Então, por isso que tem que comer assim. É melhor mesmo, o intestino fica melhor quando eu como mamão e todo tipo de fibra. A semente, ou ela não é muito... não é digerida, ou pouco digerida, daí ela às vezes está inteira, às vezes a pessoa come milho e daí faz cocô e o milho tá lá, porque de repente, né, tem bastante fibra e não deu tempo. Se você também não mastigar o suficiente, né, para digerir as outras partes do milho, então às vezes o milho passa inteiro, daí fica lá. Fica vitaminado. Mas o negócio é o seguinte, o milho de hoje também já não é um milho muito legal, né? Já é um milho que não dá para ser digerido muito bem. Parece que ele é um milho muito grande. Os milhos que a gente conhecia quando era pequeno, era diferente desse que é produzido hoje, né? Porque ele foi mudado também, né? O DNA dele. O milho provavelmente foi modificado alguma parte, igual a soja, acho que ele tem DNA de porco, parece. Mas é para isso que a gente tem bons dentes, para mastigar. Vai ter uma parte do milho que a gente não vai digerir, porque o milho tem uma fibrinha. Tipo, principalmente quando raspa o milho da espiga, não fica tipo umas pelinhas naquela espiga?
pelinha não é digerida. Normalmente ela sai. Mas para isso que a gente tem que mastigar. Mastigar. Mas tem muita gente que mal mastiga, que engole, né? Ou às vezes mastiga e fica cansado. Por quê? Porque você não está acostumado a comer coisas cruas, coisas mais duras, né? Só alimentos processados, alimentos mais macios. Então, a pessoa que só come lanche, sanduíche, coisa bem cozida, mole, na hora que vai comer uma cenoura, às vezes cansa de mastigar. Normal. Por isso tem que mastigar. Também se mastigar não vai fortalecer aqui a arcada dentária, que é osso. E o osso precisa de impacto, precisa de atrito, precisa de trabalhar. Então, às vezes, geralmente em crianças, quando elas não mastigam direito, elas têm problemas na dentição, porque elas não estão mastigando. Tem que mastigar, faz parte. Certo? Vamos continuar. Vamos ver o que é os... agora já foi. Poxa, não deu certo. Então, além dos pães, dos trigos, dos tubérculos, a gente pode encontrar os carboidratos também, por exemplo, nas oleaginosas, que são as castanhas. As castanhas têm, por exemplo, amêndoas. Se você deixar de molho, ela não sai uma casquinha? Aquela casquinha é o carboidrato. Nos vegetais, tipo a casca das frutas, semente do mamão, o quiabo tem bastante fruta. Você já percebeu, por exemplo, na melancia, às vezes, quando você morde, parece que tem uma linha dentro da melancia. Aquilo é fibra dentro da melancia. Apesar da melancia ter o índice glicêmico um pouco maior, ela também tem fibra. As folhas, os folhosos, a mandioca, por exemplo, quando cozinha, você não tira aquele meinho é fibra. Só que ele é ruim de mastigar, porque se mastiga, ele não digere, né? A não ser que você queira engolir só inteiro, né? Mas aquilo é fibra. Mas a massa da mandioca também, bom, toda a mandioca faz parte do carboidrato. Então, não tem só carboidrato no arroz, no pão, nas massas, né? Tem nos feijões, né? As leguminosas, que é os feijões, ervilha, soja. Apesar, por exemplo, de soja ter muita proteína e gordura, ela tem um pouco de carboidrato. Menos, né? Alguns alimentos têm maior quantidade de carboidrato, outros têm uma menor quantidade, outros têm mais proteína, outros têm mais lipídio, mas todos os alimentos têm todos os grupos. Isso vai variar conforme a quantidade. Com exceção de que a carne não tem carboidrato, mas tem gordura e proteína. Então, vamos lá. Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra. Então, tem bastante coisas moléculas que podem ser classificadas, né, como os carboidratos. Eles são compostos orgânicos e na sua estrutura química vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o C, o H e o O. Depois eu trouxe aqui umas figuras químicas para vocês verem que lá tem esses 3 compostos. Tá? Então, eles podem variar de açúcar simples ou até mais complexos, como os polissacarídeos, que são muitas unidades de monossacarídeos, juntas, unidas por ligações. Tá? Então, quanto maior a quantidade de carbono, mais, digamos, especializado, por exemplo, um monossacarídeo, uma glicose, né, tem umas 6 moléculas de carbono, em comparação com um polissacarídeo, por exemplo, um amido, que pode ter 1.000, 10.000, dependendo do tamanho. Então, tem essa grande variação. Então, algumas funções dos carboidratos. Eles vão ajudar na manutenção da glicemia. Aí você pode perguntar, mas açúcar não aumenta a glicose no sangue? Sim, mas como a vossa amiga até falou aqui em relação à batata doce, tem alguns, né, como eu disse, alguns alimentos
aumentam muito mais rápido, outros aumentam mais devagar. Uns dão o pico da glicemia no sangue, e outros deixam esse aumento, digamos assim, não é um aumento tão drástico, assim, de uma vez só. Eles vão gradativamente, vão sendo degradados esses carboidratos até chegar à molécula da glicose que circula no sangue, então não tem esse pico. Quando a gente come, vai ter o aumento da glicemia, é normal, isso é fisiológico, mas se você comer, só alimentos com carboidratos simples, tipo, coisas que são açúcares, né, os refinados, então, esse pico vai ser maior, e da mesma forma que assim, a subida é rápida, a descida também, então, por isso que eles falam o pico de glicemia. Então, isso não é bom, ficar subindo e descendo mais rápido do que se você fosse deixar no equilíbrio, né? Tipo, digamos, uma linha reta, do que ficar fazendo picos, né? Picos não são bons. Então, depende do que você come, pode deixar a sua glicemia, digamos, mais estável, e outra muito mais elevada. E principalmente nos diabéticos, eles têm problema, já tem uma tendência maior a ter a hiperglicemia, ou por conta da gordura, ou por conta da deficiência mesmo da insulina e do pâncreas. Então, quanto mais estável, digamos, ficar essa glicemia, melhor. Os carboidratos também podem servir como reserva alimentar. Pode ser a glicose, ou no nosso caso, a nossa reserva, quando tem excesso de energia e não está sendo gasta, ela pode ser armazenada no fígado na forma do glicogênio. Os carboidratos também têm ação poupadora das proteínas, porque eu disse que as proteínas podem servir em algum momento como fonte de energia, né, para fornecer a glicose, caso o seu estoque de energia vindo dos carboidratos e dos lipídios já tenha se esgotado. Então, se você come, tem pessoas, por exemplo, que fazem exercício e às vezes não quer comer carboidrato, mas se mata de tanto tomar whey protein, que é a proteína do soro do leite, né? Então, às vezes está faltando energia vinda dos carboidratos, mas como você está tomando muito suplemento, desses suplementos que tem grande quantidade de proteína, então você vai usar essa proteína como fonte de energia, e você está usando uma energia cara, porque esses suplementos, normalmente, eles não são suplementos baratos, né? Então, você poderia estar poupando essas proteínas e comendo uma maior quantidade de carboidrato, mas o carboidrato, né, é o vilão para quem faz academia, né? Então, é assim, eles usam uma energia bem cara. Os carboidratos, eles são a fonte de energia para o sistema nervoso central, mas não é, por exemplo, você comeu um pedaço de mandioca e aquilo vai ser energia para o seu cérebro. Na verdade, o carboidrato ele tem que se degradar até ele chegar na molécula da glicose. Então, o sistema nervoso central só utiliza como fonte de energia a glicose. Então, se faltar glicose, que já é os estágios finais ali da degradação dos carboidratos, ele vai buscar de outras fontes. Ele pode buscar das fontes de proteínas e das fontes de lipídios. Porém, quando você faz a degradação para chegar na molécula de glicose de outras fontes que não são os carboidratos, você vai obter a glicose? Vai. Só que a glicose, ela vai, nesse caso, por degradar esses outros tipos de alimento, e, por exemplo, as proteínas têm nitrogênio, eles podem produzir amônia e outras coisas, e os corpos cetônicos que estão vindos das gorduras, e isso
não faz muito bem a longo prazo no nosso corpo, né? Isso pode ser tóxico. Então, nosso corpo vai arrumar o mecanismo que tiver para fornecer energia, principalmente para o cérebro. Mas, em contrapartida, esses outros alimentos, a longo prazo, fornecem essas substâncias tóxicas para o corpo. Então, eu te pergunto, vale a pena fazer uma dieta de restrição de carboidrato a longo prazo, tipo uma dieta low carb, que é bem baixo pouco carboidrato, ou aquela dieta cetogênica que praticamente não come carboidrato, só come gordura e proteína. E se você precisar de energia, ele vai degradar gordura e proteína, que é o que você está comendo, para fornecer a glicose para o nosso corpo. Então, assim, se você quiser entrar no vestido, se você quiser entrar naquela roupa para sair, você fazer essa dieta 1, 2 dias, tudo bem. Agora, você fazer 2, 3 meses, sei lá quanto tempo. Então, a dieta cetogênica faz mal? Ela chega a fazer um mal ou não? A longo prazo, ela não é indicada. Ela é indicada, assim, por poucos dias. Porque daí você vai... Tipo, um mês ela não pode ser feita? Por um mês, eu não aconselho. Mas tem gente que faz. Aí emagrece, mas aí quando volta a comer os carboidratos, o peso volta. Mas normalmente, quando você retira essa grande quantidade de carboidrato, você também perde a umidade, tipo, perde os líquidos do corpo. E o líquido no corpo pesa na balança. Então, você fica um pouco mais, digamos, ou é mais desidratado, ou, de certa forma, você fica desidratado, né? Você perdeu essa água. Ou pode ser aquela água que está nos vasos linfáticos, quando faz drenagem linfática, não sai bastante água? Assim, a pessoa já logo faz drenagem, logo vai ao banheiro fazer xixi. Porque essa água estava ali, digamos, escondida, ela sai. Então, quando você também diminui as fontes de carboidratos, você também diminui um pouco dessa água. Essa água acaba se movimentando e saindo. Mas quando você volta a comer, aí volta, né? Daí, por isso você tem que emagrecer, eu acho, de outras formas. É melhor, então, ser feita ela no máximo uma semana, então. Isso, no máximo é uma semana, eu indicaria. Tipo, eu vou numa festa, então vou diminuir aqui a quantidade, né? E tal. Mas se você for numa festa e você quiser comer só uma salada durante aquela semana, você vai emagrecer também. Varia, né? Cada um faz o que acha melhor, né? Vai saber. Mas eu acho que é melhor o jejum intermitente, então, né? Então, bem lembrado, o jejum também é muito bom para emagrecer e para a vida, né? Quando a gente, por exemplo, vai fazer um exame de sangue ou um exame que precisa estar em jejum, e se a gente comeu pouco à noite, o corpo vai fazer digamos, a gente tem uma reserva, né, e está em jejum. O corpo vai usar dessa reserva, que é de gordura, para fornecer energia. Então, mas é assim, e no processo, digamos, né, de emagrecimento, ele também, quando você emagrece, o que você quer é que mobilize essa gordura e seja gasta na fonte de energia, né? Mas o ideal é você comer também carboidratos e fazer a gordura ser metabolizada, porque daí que você vai emagrecer. A fórmula é essa, você come menos e gasta mais. Aí você emagrece. Você não precisa ficar se restringindo de comida. Você pode comer de tudo, mas tem que gastar mais e consumir menos. Eu acho que é isso que eu tô fazendo agora. Tô comendo menos e gastando mais. Então, os carboidratos também, eles são a forma estruturais, formam as estruturas dos vegetais, né? Então, como eu disse, não é só no pão que tem, assim, né, os carboidratos. Agora, para os alimentos, né, principalmente os alimentos industrializados, né, os carboidratos, né, vão dar o sabor doce, né, porque o açúcar está incluído neste grupo. Eles vão conferir uma textura também melhor a alguns alimentos, vão fornecer calorias, né,
e vão melhorar o volume e também a aparência de alguns alimentos. Também tem uma das funções é que o grupo dos carboidratos, no caso, as pentoses, eu vou mostrar para vocês aqui na foto, elas são formadoras do código genético, que é o nosso DNA. Deixa eu mostrar aqui para eu abrir para vocês. Esse daqui, ó, onde está com essa sombrinha aqui meio rosadinha, é o grupo do carboidrato. Essa aqui é o grupo da proteína, esse aqui é o grupo do fosfato. Ó, tá vendo? O fósforo faz parte do grupo que faz, né, da molécula que faz parte do DNA. Então, aqui, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui onde tem e 5. São 5 carboidratos, por isso que ele é chamado de pentose. Tudo isso aqui que está aumentado com esses N's, esses H, esse C e esse O, tá vendo que aqui no rosinha só tem C, H e O. Então, todos esses 3 aqui junto, eles vão vou aumentar para vocês verem. É tão fofinho. Não. Você está vendo, peraí, deixa eu aumentar mais. Aqui, ó, você está vendo aqui, ó, um P, um D e um T. Então, aquela estrutura que eu mostrei ali, aqui, ó, deixa eu ver. Essa toda a estrutura aqui, aberta, com todas essas ligações e esses compostos, eles formam essa partinha só. E no DNA tem muitas partinhas dessas. Tem milhares de partinhas dessas. Só para vocês verem como que é. Assim é a molécula do DNA. Entre essas, imagina assim, a molécula do DNA é tipo uma mola. Daí, entre as curvas da mola aqui, tem essas que estão chamadas bases nitrogenadas. E nessas bases, aqui, ó, esse amarelinho aqui, ó, é a parte do carboidrato da base nitrogenada. Essa aqui é a proteína, e essa bolinha aqui meio laranjadinha, aqui, deixa eu ver se eu aumento mais. É o fósforo. É assim que é composto o DNA. Milhares e milhares de bases nitrogenadas desses compostos. Aí, uma base do lado se liga na outra, tipo, como se fosse aqui, ó, assim, nas correspondências, entendeu? Assim é o DNA. Não dá para ver, mas é bonito o DNA. Ver a olho nu, né? Mas é bonito. Vocês gostaram de ver o DNA? Professora. Oi. Bonito. Você vai postar a chamada lá? Ah, bom. Espero que não. Deixa eu ver. Tem na outra. Olha, os anjos. Se você não me avisasse, eu sempre esqueci. Eu fico empolgada aqui. Nossa, já passou mesmo. Pronto, daqui a pouco, mais no final, eu posso dar outra aula. Bom, vamos continuar. Peraí, tem alguém. Entra em silêncio, hein, Jefferson? Então, a classificação. Os carboidratos, eles podem ser classificados em 3 classes: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Hoje a gente não vai ver aqui os polissacarídeos, só vai ver os monossacarídeos e os oligosacarídeos, tá? Os monossacarídeos, eles são o que chamamos de carboidratos simples, né? Eles são os mais comuns são a glicose e a frutose, mas também tem outros que são a galactose, a ribose, que é igual aquela partinha do DNA, só que do RNA, que também faz parte do código genético. A desoxirribose, que é o nome da parte do carboidrato no DNA. Aí tem sorbitol, que é usado como adoçante, e manitol também é usado como adoçante.
Então, os monossacarídeos contêm de 3 até 7 carbonos, né, que é o C, lá daquele desenho. E eles são sólidos, cristalinos, são incolores, são solúveis em água e a maioria tem sabor adocicado. Aqui eu coloquei uma tabela. A glicose é o maior monossacarídeo. Ele também pode ser chamado de destrose ou açúcar do sangue, né? Porque o que mede é a glicose no sangue. Quando você pega um carboidrato maior e faz a hidrólise, que é o que? A quebra, tipo a degradação, né? Você pegar uma pedra de gelo grande e você for quebrando e vai saindo pedaços menores, né? Uns médios, outros menores. É isso que é hidrólise, que é isso que vai degradando, né? Então, quando você pega, por exemplo, um amido e você vai degradando, ele fazendo essa hidrólise, no final vai surgir a molécula de glicose, que é o monossacarídeo. E a glicose também pode ser armazenada no fígado e também pode ser armazenada no músculo. Tá? As fontes de glicose são as frutas, a hidrólise do açúcar, que o açúcar que a gente conhece como açúcar branco, ele é um disacarídeo, depois a gente vai ver. Então, quando faz a hidrólise dele, vai surgir uma molécula de glicose e outra molécula de frutose. Tá? Mas pode ser encontrado também na cana-de-açúcar. Todos os outros disacarídeos, eles possuem uma molécula de glicose. Né? Na maltose, que tem na cerveja, na lactose, que tem no leite, que a gente vai ver outra tabela desse. Tá? Agora, a frutose, alguns livros de bioquímica, né, de estudos mais aprofundados, também podem trazê-la como com esse nome, levulose. Agora, a frutose é o açúcar das frutas, né? Tem mais ou menos de 1 a 7% nas frutas. A frutose é o mais doce desses monossacarídeos e ele é absorvido mais lentamente. Também é presente nas frutas, nos sucos, no mel e tem alguns vegetais que possuem frutose. E ele também a frutose pode ser obtida através da hidrólise da sacarose, que é o açúcar comum, o branco, ou da inulina. A inulina é um tipo de fibra solúvel. Então, quando faz isso aí, na indústria, não é na sua casa que você vai fazer essa hidrólise. Agora, a galactose, ela não é encontrada na natureza em grande quantidade. Ela também serve como combustível celular e ela é sintetizada nas glândulas mamárias para produzir a lactose do leite. Então, ela é obtida só a partir da hidrólise da lactose. E, por exemplo, a ribose, que vem no RNA, que faz parte do código genético, então, ela é a composição dos ácidos nucleicos e do RNA, e de algumas proteínas. Então, isso é só formado nos processos mesmo metabólicos do nosso corpo. Ó. Deixa eu vou abaixar aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ó, a ribose. Ela é uma pentose, porque ela tem 5 carboidratos. 1, 2, 3, 4, tá certo, 5. São 5 carboidratos. Agora, a glicose, a galactose e a desoxirribose, ou seja, do DNA que forma o leite e o açúcar, eles têm 6 carbonos, assim que, ou eles podem ser chamados de hexose, porque ele tem 6 carbonos. A ribose e a frutose têm 5 carbonos, por isso eles são chamados de pentose. Se vocês lerem na internet, agora vocês já ficam sabendo. Eles podem ser apresentados na cadeia fechada, assim, ou na cadeia aberta, nos alimentos, né? Isso varia. Só para vocês verem, tá? Não vou cobrar esses montes de carbono aqui. Ô, professora, mas tem diferença ser apresentado com cadeia aberta e cadeia fechada, né?
Sim, tem alguma diferença, principalmente nos produtos industrializados. Eles fazem daí por processos químicos, né? Eles podem fechar ou abrir, ou deixar aberta a cadeia. Certo? Bom. Certo. Os oligosacarídeos, eles são cadeias curtas, também pode ser de 3 até 10 unidades de monossacarídeos, ou seja, os monossacarídeos, eles vão se unir por ligações químicas e vão formar disacarídeos, ou tem trissacarídeos, ou já sendo classificados como polissacarídeos, que tem mais de 3 unidades de monossacarídeos, né? O monossacarídeo é tipo uma molécula de um tipo de açúcar. Agora, o disacarídeo são 2 moléculas de algum tipo de açúcar, né? Então, os polissacarídeos, como o amido, por exemplo, pode ser amido do arroz, da mandioca, amido da batata, amido da maisena do milho, né? Do amido de milho, aquele produto lá, maisena. Enfim, o polvilho, que é um tipo de amido da mandioca, né? A fécula de batata também é tipo como se fosse um amido, assim, né? Então, esses são polissacarídeos, daí, então, eles contêm várias, alguns são milhares de unidades de tipo de uma unidade que vai se ligando a outra, que se liga a outra, né? Então, o amido, ele vai formando uma rede. Sabe aquelas redinhas que vem na fruta para o mamão não bater no outro? Se você puxa assim, aquela redinha ela vai abrindo. É tipo isso que forma um amido, mais ou menos, para vocês entenderem. Só que dessas figurinhas que eu mostrei ali, dessas estruturas químicas, né? Então, os mais abundantes da classificação dos oligosacarídeos são os disacarídeos, que são 2 unidades, como a sacarose. A sacarose tem duas unidades, uma de glicose e outra de frutose. É assim que forma o açúcar, que é dito comum, açúcar de mesa, o açúcar que é conhecido como branco, mas todos os outros açúcares têm a sacarose. A maltose, que é bem conhecida, porque na cerveja, né, tem malte, então, aí a maltose, ela é a glicose, mais uma outra molécula de glicose, ou seja, são 2 moléculas de glicose. E a lactose é uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, que é o açúcar simples. Então, quem tem problema com intolerância à lactose é porque não tem a enzima que quebra, né, que faz a hidrólise da lactose, que é a enzima lactase. Então, você não tem, ou tem pouca, né, ou ela foi diminuindo, porque no começo da vida você tem mais, porque você toma o leite da sua mãe, é para tomar, né, para ser amamentado pela sua mãe, e no leite materno tem lactose, tanto que quando tem alguns bebês que começam a passar muito mal, né, ter problemas gastrointestinais, e às vezes eles têm que fazer uso de fórmulas que não contêm leite, derivados, inclusive daí, até a própria mãe tem que parar de amamentar o próprio filho, porque o leite dela, que contém lactose, está fazendo mal para o bebê. Então, desde pequeno pode já ter problemas, mas normalmente de pequeno, né, de bebê novinho, você tem maior quantidade da lactase e ao longo da vida ela vai diminuindo. Então, mais idosos têm problemas com lactose, mas assim, na fase adulta, também há problemas às vezes não há problemas do tipo, comi e daqui 15 minutos eu estou no banheiro porque o meu organismo, meu sistema digestivo não processou. Tem gente que é bem rápido, tinha uma amiga que ela era assim, ela comeu um bolo, passou 15 minutos, ela foi ao banheiro. Mas tem gente que tem alguma quantidade, né, pouca, outras média. Então, come e não passa tanto mal, ou come só tem gases. Tem gente que não chega a ter a diarreia.
Aí vai variar. Tem gente que tem alergia na pele, começa a coçar, fica com tem uma reação alérgica. Então, não tem problema gastrointestinal, mas tem uma reação alérgica. Então, vários. Professor, e tem como ter ou manter essa lactase, ou a pessoa não, adquirir essa lactase aí? Não tem como depois. Você pode, depois que perde fisiologicamente, não tem como. Aí você tem que tomar aquelas lactases, igual tem na propaganda Lactday, é um tipo de lactase. Então, quando você comer, tipo, um pedaço de bolo, um copo de vitamina, aí você toma uma cápsula, ou conforme for a indicação. Às vezes, para, tipo, um pedaço de bolo, você tem que tomar 2 cápsulas, ou uma cápsula. Mas, ou às vezes vem um pó que você, por exemplo, você vai tomar um milkshake. Aí você pega um saquinho daquele pó e coloca no seu milkshake, mistura e toma. Mas, assim, se a pessoa vai no aniversário comer brigadeiro, bolo, bolinha de queijo, ela vai ter que tomar muita lactase para poder hidrolisar toda essa lactose. Então, se a pessoa tem problema, ou ela diminui o consumo, ou ela não consome mais e vai ter que descobrir novas possibilidades, né, novas formas de comer aquele alimento de origem aí vegetal, que não tem lactose, né, que a lactose é só de origem animal, ou ela vai sempre comer e passar mal. Mas eu acredito que vai chegar uma hora que ela vai se cansar de tanto coisa. Mas a pessoa que tem lactase, ela tem como manter ou aumentar essa lactase ou não? Não entendi. Tem pouca, pelo menos. A pessoa que tem pouca lactase, ela tem como manter? Ela só pode, não tem como ela produzir mais. O corpo não produz. Se tem pouco, tem pouco. Aí o que você pode fazer é comprar. Nem probiótico não ajuda. Não, probiótico é para outra função. É tipo, o probiótico é outra história, né? Probiótico é para fazer outros ácidos, umas vitaminas, os aminoácidos que o próprio corpo produz e que as bactérias benéficas, elas aumentam. Elas comem esse prebiótico, probiótico, não, na verdade, o probiótico, me enganei. O prebiótico são tipo a inulina, são as fibras ou as coisas que servem de alimento para as bactérias produzirem essas substâncias benéficas para o nosso corpo. Agora, o probiótico é a própria bactéria, que daí você toma esse alimento e é para, quando você tomar, ela ser protegida pela ação do ácido clorídrico, né, das enzimas e do suco gástrico, porque é um suco muito ácido, como nós já estudamos, porque o ácido vai matar a bactéria, então você tem que tomar o probiótico, que ele chegue intacto lá no seu intestino. Daí no intestino que vai ser absorvido e vai repovoar a sua colônia intestinal, né? Mas é difícil, tipo, aqueles leite fermentado, ele já chega no estômago, não tem como ele chegar. No máximo protegido é por cápsulas, né? Que você não vai chegar protegido. Então, por mais que tenha muitos lactobacilos e vivos no leite fermentado, aquele bem famoso, que é bem gostosinho, eu acho muito difícil ele chegar e resistir a todos o suco gástrico e todos os outros ácidos, né, que são liberados. Minha mãe passa muito mal. Mas o leite fermentado tem lactose, porque ele pega o leite e fermenta. E a fermentação não vai eliminar a lactose. Tem gente que fala que se você deixar, por exemplo, aquele kefir, que é um lactobacilo que passa de várias pessoas, a mudinha lá. Parece uma couve-flor mole. Ele é um bichinho, é uma bactéria.
benéfica, né, do leite. Então, dizem que se você deixar o leite fermentando 3 dias, sim, sem mexer, a lactose diminui, mas eu não sei. Eu não posso te garantir que isso vai ser. Agora, quanto mais você deixar esse leite fermentando, mais ácido ele vai ficar. Daí, quando você for tomar, você vai tirar, ou você toma com aquela acidez, ou você vai encher de açúcar para tirar a acidez. Eu não sei até que ponto você pode colocar, né? Vai saber. Certo? Responde Minha isso. mãe passa muito mal com essa lactase aí. Aliás, Não. ela não tem, né, lactase já. Os idosos, fisiologicamente, já vão perdendo mesmo, né? Mas o ideal é ela Pedir pra ela... porque se ela continuar comendo, Só que o pior é que ela gosta de leite, professora. Ela gosta de leite, entendeu? quem que não gosta de leite? Só quem não aprendeu desde criança a tomar leite, porque todo mundo gosta de Ela é leite. louca por Se leite. você não gosta de leite, você come brincadeira, você come um creme, você come um leite condensado, você come um mousse, você come um milkshake, você toma um sorvete, tudo tem leite nesse mundo. É difícil, você tem que mudar os O hábitos. problema é que assim, ela gosta do leite, tomar leite e tomar essas coisas também, entendeu? Eu já parei de tomar leite, né? Mas ela não se convence a parar, não. A minha avó também, ela não passa muito bem, mas ela toma. Passa mal e toma. Só que daí o problema é que quando a pessoa passa mal, vamos dizer, a pessoa tem diarreia, daí todo dia ela tem, né, diarreia, assim, as fezes, em vez de sair mais com forma, né, sai mais sem forma, sai bem pastoso, quer dizer que tem muita água, né, então quer dizer que não está ficando tempo suficiente no intestino até absorver uma quantidade de água e ela criar uma certa forma. Então, o que acontece? Está saindo mais rápido. E se sai mais rápido, está perdendo as velocidades e outras coisas que são boas lá no intestino. Então, vou explicar para ela isso. Aumenta a permeabilidade, então, intestinal. Então, às vezes tem alguns alimentos, algumas coisas que passam moléculas maiores e caem na corrente sanguínea. E se passa essas moléculas maiores, que não deveriam passar, que deveriam ser moléculas menores, quando elas chegam no sangue, elas podem ser reconhecidas como corpos estranhos. E daí, o seu próprio corpo vai lutar, o seu sistema imunológico vai lutar contra aquela coisa que está no sangue, mas que não deveria estar ali, pelo menos não naquela fórmula. E por isso que tem as alergias, por isso que tem várias intolerâncias. Isso vai. Ela rota muito, professora. Ela passa muito mal com o estômago, entendeu? Uhum. Quando eu fiz o teste de tolerância à lactose, eles dão um líquido, tipo um copinho de água. Põe água e colocam bastante lactose. Só que a lactose, ela não dissolve muito bem na água, ela fica um pouco cristalina. Então, já é meio ruim de tomar. Mas e você tem que fazer o teste em jejum. Quando eu estava em jejum, né? Na hora que aquele preparado caiu no meu estômago, deu uma queimação, mas ia na hora, foi instantâneo. Então, eu já... então acho que é por isso que a minha mãe tem muita queimação. Pode ser. Eu peço para ela tomar limão. Agora você fala para ela não comer. Eu não sei, a pessoa, depois de comer tantas vezes e passar mal, ou ela se acostumou com o sofrimento. Eu falei, para de tomar leite. Ela parou, depois de um tempo, depois voltou. Se estava bom para ela, o que a gente vai fazer, né? Tem que parar de... Vou tentar explicar novamente, falar para ela tomar as cápsulas, sei lá. Idoso é difícil mesmo. É a tempo assim, do idoso. Que todo idoso muito teimosa. Mas, então, nas células, então, esses oligosacarídeos, normalmente eles não estão na forma livre, eles estão ligados com outras moléculas, pode estar ligado com um lipídio ou com uma proteína. Então, daí, quando eles estão ligados, eles formam os glicoconjugados, que são a molécula de glicose, né, um outro tipo de carboidrato conjugado que está ligado com outra substância. Então, aqui, ó, sacarose.
sacarose, ela é conhecida como açúcar de cozinha e ele é de rápida absorção. É por isso que quando você come açúcar, principalmente se for açúcar puro ou tipo doces, né? Assim, bala, pirulito, né? Ou doces, por exemplo, um mousse tem leite, tem gordura, né? Então é diferente de se comer uma bala, um pirulito, que é só açúcar, né? Aquele suco de pó, que é só açúcar, né? Para vocês entenderem. Refrigerantes que tem muito, muito açúcar. Então, por isso que come essas coisas e logo aumenta, assim, muito a glicemia no sangue, dá um pico de hiperglicemia, porque a sacarose tem uma rápida absorção. Então, quando você come, ela já é absorvida, mesmo porque alguns na boca que tem amilase, ela já pode ir absorvendo né, algum tipo da sacarose, um pouquinho, né? Então já começa ali a aumentar a sua glicemia. Por isso tem, às vezes, algumas pessoas que têm diabetes, que elas precisam, apesar de elas terem diabetes, elas precisam comer o açúcar, porque quando você tem diabetes, você tem o aumento no sangue. A célula não consegue tirar você não consegue, assim, o seu corpo, né? Você é o seu corpo. Não consegue retirar esse açúcar do sangue e levar para a célula. Quando tem muito no sangue, e você precisa levar para ser guardado na célula. Então, quando você esqueci. Quando fica muito no sangue, me esqueci, gente. Pera, já vou voltar. Bom, vamos aqui na fonte. Daqui a pouco eu me lembro. As fontes são o mel. Muita informação. Oi? Eu me esqueci. Muita informação. Falando, eu me esqueci. Pera, eu me lembro. Me lembrei. Aí, então tem muito açúcar no seu sangue. Aí você toma um remédio, para quê? Para baixar o açúcar. Para fazer o que o seu corpo deveria estar fazendo e ele não está fazendo ou está fazendo de uma forma insuficiente. Você precisa tomar ou comprimido, ou quando está nos piores casos, você tem que tomar a insulina. Então, quando você toma a insulina, ela vai fazer o papel dela. Ou você toma o hipoglicemiante, né, que é um remédio que vai fazer diminuir o açúcar no sangue, ele também vai fazer o papel dele. Ele vai abaixar o açúcar no sangue. Mas, às vezes, a pessoa toma o comprimido, tipo, só de manhã. E almoça, né? Almoça, toma café, toma lanche da tarde, janta, às vezes, ou come antes de dormir. E só tomou uma vez esse comprimido. Vamos supor assim, tomou depois do café. Então, um pouco do café ali vai ser diminuída um pouco aquela glicemia do café. E daí, do café até o almoço, ela não come mais nada. E o pico de ação da insulina é tipo 11 horas. Mas ela não almoça 11 horas, ela almoça meio-dia e meio, por exemplo, né? Então, quando está no pico de ação, ou seja, está na ação máxima daquele remédio ou daquela insulina, e o açúcar já baixou no sangue, ele vai retirar mais, digamos, mais açúcar, que deveria estar lá, mas aí ele retira. E daí baixa muito. É por isso que diabético, às vezes, tem que comer um pouco de açúcar, uma bala, alguma coisa, porque daí, ao você comer essa bala, você aumenta o açúcar no sangue, você devolve esse açúcar que não deveria ter sido retirado, porque o médico passa o remédio, toma tal horário, mas se você não comer próximo daquele horário, o remédio vai fazer efeito e quem vai sofrer é você. Por isso que é muito importante você tomar o remédio e sempre se alimentar, né? E de preferência, assim, o médico, ele às vezes não vê a ação,
porque tem um tipo, né, tem vários tipos de insulina. Então, cada insulina tem um pico de ação. Tem insulina que é para ação rápida, tem insulina que é para ação o dia todo, mas ela tem um pico onde ela está maior. Tem insulina que é para algumas horas, mas não o dia todo, mas também não é rapidinha. Então, o profissional, né, nutricionista, faz essa avaliação do pico e orienta a pessoa em quais horários comer de acordo com o pico da insulina. Agora, o médico somente passa a receita da insulina, passa quantas unidades ela vai ter que tomar de insulina e pronto. Daí a pessoa toma e passa mal, aí tem que comer açúcar. Depois passa mal porque o açúcar ficou muito alto. E assim vai esse ciclo vicioso. Mas é a vida, é o que acontece muito, principalmente no posto de saúde. Mas vamos voltar aqui na maltose. Ah, tá. A fonte, né? Mel, melaço, cana-de-açúcar e beterraba. Agora, da maltose, ela não é abundante na natureza e ele é o açúcar derivado do malte, né? Na verdade, ele é na cerveja, né? É derivado da cevada, mas porque a cevada é um tipo de cereal. Ele é o açúcar obtido na fermentação dos cereais. Então, tem açúcar de milho, açúcar de arroz, né? Que são cereais, e você consegue fazer esse açúcar. Mas, né, tudo por processos químicos, né? Tudo nas indústrias. Tá? Então, quando você faz a hidrólise do amido, dos cereais, né? E também de alguns tubérculos, você consegue obter a maltose. Pode ser do trigo, pode ser do milho, da cevada, né? De outros, vários cereais, do arroz, tem vários cereais que eles fazem essa hidrólise. E a lactose é o menos açúcar de sacarídeos. A lactose, por exemplo, tem 1/6 da doçura da sacarose. Então, a lactose é o menos mesmo. Quando eu fiz esse exame, a água não tinha gosto de nada. Tipo, era uma água de batata, só que com lactose. Não tinha, parece que eu tava tomando só água, só que ela tava meio branquinha, assim. E com grãos. Tava, assim, bem de levinho, assim, doce. Agora, quando faz o teste para testar a glicemia, aquele teste para testar, ver como que está a glicemia nos últimos 3 meses, aí você toma um negócio bem doce mesmo. Minha mãe já fez e disse que é tão doce que chega a ser enjoativo, tão doce que é. Então, a lactose está presente nos leites e nos derivados, todos os derivados de leite, por exemplo, né? Os queijos, os iogurtes, mousse, iogurte. Bom, tudo que é feito de leite, né? Leite condensado, creme de leite, tudo que vem do leite, incluindo o próprio leite líquido lá, que vende na caixinha, que vende no saquinho, que tira da testa da vaca, até o leite materno, contém lactose. A professora, mas às vezes me dá uma vontade de comer uma colher de leite condensado assim, e eu não passo vontade. Ó, essa aqui é a molécula da maltose, ou seja, ela tem uma molécula de glicose e outra molécula igualzinha. Aqui, ó, a sacarose, essa daqui, ela tem uma molécula de glicose, vocês veem que aqui é um hexágono e aqui é o pentágono, né? A forma geométrica, porque ela é uma glicose e uma frutose. E a frutose tem 5 carbonos e a glicose tem 6 carbonos. Agora, aqui a lactose, enfim, ela é uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Ó, por exemplo, o ovo maltine. O ovo maltine não é um chocolate, ele é um cereal. Vocês sabiam? Porque eu descobri há pouco que o ovo maltine era um cereal. Ele, ó. Eu não sabia.
Não, Eu gostava muito de ovo maltine. eu achava que era um achocolatado. Assim, igual o Toddy, nesse caso. Também achava. Eu Ele também tem achava. chocolate na composição. Se você olhar atrás do rótulo, ele tem. Mas ele fala que tem, que acho que é do milho, eu não tenho certeza. Mas, assim, ele tem açúcar, claro, né? Mas aí ele tem o cereal. Ele fala não sei o que lá do cereal. Então, Mas não tem muito cereal. não, o ovo maltine é todo de cereal. Aqueles floquinhos são cereais. É dentro do cereal, tudo dentro. Daí eles colocam açúcar, eles colocam acho que corante, colocam essência também para dar gosto, colocam um pouco de chocolate, O ruim é essas coisas, então, que eles colocam, esses complementos, né? O ruim, acho que é esses complementos que colocam nele, né? Coloca daí anti-umectante, anti não sei o que lá, coloca corporizante. Tudo que é anti, eu ouvi uma moça falando, uma nutricionista falando que tudo que termina em anti é muito complicado. Ela falou, acaba com o seu corpo, ela falou. É porque são todas substâncias químicas. Por exemplo, se você pega um cereal, para ele não criar umidade e criar fungo, você coloca o anti-umectante. Para ele realçar o sabor, você coloca um produto químico. Para ele, deixa eu ver. Para ele não oxidar, não estragar, você coloca um antioxidante. Tem algumas coisas que você precisa colocar o estabilizante, porque também ele vai estragar mais fácil. Então, você coloca um estabilizante para estabilizar as moléculas, para estabilizar a acidez, ou para diminuir a acidez, para aumentar a vida de prateleira, né? Por isso que tem muitos alimentos, um leite de caixinha tem validade de 6 meses. Agora, se você pegar o leite da teta da vaca, você deixa na geladeira, 5 dias ele tá azedo. Então, é esse leite que as pessoas tomam. Todos, no geral. Se você não toma leite, mas você faz bolo e põe leite, você está comendo esse leite, ingerindo esse leite. Então, é isso que a gente come, né? Assim, pessoal, todo mundo que come isso. Agora, esse aqui, ó, vocês já viram, quando eu era criança, eu falava, mãe, eu quero esse mel. Mas, na verdade, ele não é mel, ele é um xarope de eu não gosto. Glicose de milho. Ele é igual ao mel. Tem a cor do mel, só não tem os nutrientes e as propriedades do mel. Não, ele é diferente do mel. Ele é doce. Eu acho que ele não cristaliza como mel. Eu tenho quase certeza. Mas ele é mais doce. Ele é feito do milho. Então, é um xarope, né? Da base da glicose do milho. Pega o milho, que tem o amido, e vai hidrolisando até formar a glicose. Daí ele fica fica nesse aspecto de xarope. Mas ele tem outras substâncias químicas também, que eu não sei te falar agora, para deixar ele ali, na prateleira, para deixar ele sem estragar, enfim. Tudo que é industrializado tem, porque senão estraga. E aqui, ó, é como se fosse um melado de arroz. É malte. Acho que eles pegam a maltose do arroz, tipo, né, o açúcar do arroz, e eles fazem esse xarope. E é isso que tem aí. Você come, você vai comer. Esse açúcar, às vezes, você nem sabia, mas você come. E daí acabou. Acabou por hoje. Deixa eu cancelar aqui. Parar. Menina, me deu um calor. Não tá chovendo aí, professora? Já parou. Não, aqui parou também, mas... Então, na gravação.